Bom, essa aula está sendo planejada para aqueles que nunca viram fração ou para aqueles que já viram há muito tempo, não está lembrado aí das bases nem dos conceitos. Isso daqui é só introdução, é só para a gente entender o que é a fração, as classificações e o mínimo ali para a gente começar a trabalhar. E a próxima aula vai ser sobre as operações, que aí já é um pouquinho mais de conta e todo esse conteúdo vai servir como uma base para os próximos que virão. Então, quando a gente começa a falar de alguma coisa, sempre a ideia é fazer a pergunta, né? O que é aquela coisa? Como a gente está falando de fração, a gente pergunta o que é uma fração. A gente precisa definir isso aqui muito bem para depois começar a trabalhar em cima disso. A primeira coisa que a gente vê aí os professores falando quando fala de fração é sempre falar que a fração é uma parte de um todo, né? Representa ali a parte de um todo. Então a gente sempre tem aquela ideia genérica lá da pizza, e a gente divide a pizza em alguns pedaços e fala que aquele pedaço que a gente escolheu representa a fração. Só que isso daí é um pouco raso demais. A fração ela representa várias coisas que vocês vão ver na matemática. Então é sim fato que ela representa a parte de um todo, que seria esse desenho que eu fiz aqui, né, da pizza. Só que também representa a divisão entre dois números, né? Então nesse exemplo que eu fiz, o 1 dividido por 4 representa também uma razão, pode representar uma probabilidade, uma porcentagem. Então tem várias aplicações aí de conceitos para uma fração. Então tudo isso tem que ter esse escopo um pouco mais amplo, porque a fração não é simplesmente apenas a parte de um todo. Ela é toda uma área da matemática, uma forma de a gente trabalhar diversas aplicações. Todas as frações terão esses dois elementos, né, terão um valor numérico em cima e um valor numérico embaixo. E no caso serão, em cima sempre será o numerador e embaixo sempre será o denominador. Isso daqui é extremamente importante que vocês tenham conhecimento, porque todas as definições daqui para frente vai usar isso aqui de numerador e denominador. Então vocês têm que lembrar aí na mente de vocês, têm que saber que o valor de cima é sempre o numerador e o de baixo sempre o denominador. Também já é importante a gente destacar que esse b ele sempre vai ser diferente de zero, porque divisão por zero é uma indeterminação. A gente vai ver mais sobre indeterminações em aulas futuras. Mas o que importa agora para vocês saberem é que a parte de baixo da fração nunca poderá ser zero, ok? Então, começando aqui pelas definições mais simples, a gente tem aqui a fração própria. A fração própria é sempre que o numerador for menor do que o denominador. Então, coloquei aqui o exemplo 3 sobre 5. Poderia ser qualquer valor que vocês imaginarem. Por exemplo, 2 sobre 7, 4 sobre 6, 8 sobre 11. Então, sempre que o numerador, que é o número de cima, for menor do que o denominador, que é o número de baixo, essa vai ser sempre uma fração própria. O que isso define? Define que todas as frações são menores do que o valor 1. Então, toda vez que o número de cima for menor do que o de baixo, se a gente fizer essa divisão 3 sobre 5, o resultado sempre vai ser menor do que 1. Isso vale para todas as frações próprias. Bem simples. A próxima definição é a fração imprópria, e aí por nome e pelo português, o impróprio é o contrário do que é próprio. E na matemática aqui vai seguir a mesma ideia. Vão ser as frações que agora o numerador é maior que o denominador. Então é o contrário lá da própria. Então qualquer fração que o número de cima, que é o numerador, for maior do que o número de baixo, que é o denominador, será catalogado como uma fração imprópria. Então deu um exemplo, 7 quartos. Mas qualquer exemplo que você imaginar que o valor de cima seja maior do que o de baixo é uma fração imprópria. Então 12 oitavos, 6 quintos, 11 sétimos, 20 onzeavos. Então qualquer fração que o superior, que é o numerador, for maior ou igual que o de baixo, que é o denominador, vai ser uma fração imprópria. O detalhe é nesse maior ou igual. Por que esse igual? Todos os exemplos que eu dei aqui não tá nenhum valor igual ao outro. Porque quando esse valor for igual, ele vai cair na parte de fração aparente. A aparente é um caso particular da fração imprópria. A gente viu que tem que ser maior ou igual. A questão é que quando ele for igual, então, por exemplo, 9 sobre 9. O de cima é igual ao de baixo. Então, ele é uma fração imprópria, por definição.
Só que quando isso daqui for igual, isso é representação de 1, né? Então, sempre que o valor de cima for igual ao de baixo, a divisão será 1. E isso daqui cai na definição de fração aparente. O que significa ser uma fração aparente? É que o numerador ele é um múltiplo do denominador. E nesse caso, 9 é um múltiplo de 9, né? Porque aí seria o múltiplo vezes 1. Isso daqui representa os números inteiros. Então, 1 é um número inteiro, assim como o exemplo que eu fiz, 9 dividido por 3, que dá 3. 3 é um número inteiro e ele foi representado em uma forma de fração, 9 sobre 3. Da mesma forma que, por exemplo, 10 dividido por 5 dá 2. 2 é um número inteiro e 10 sobre 5 é uma fração que representa esse número inteiro. Então, sempre que um número inteiro estiver sendo representado em forma de fração, essa fração é uma fração aparente. E aí lembra que lá pela definição da fração imprópria é o valor maior ou igual. No caso do igual, ele cai sendo uma fração aparente, porque qualquer valor que você colocar ele em cima e embaixo, tornando o numerador igual ao denominador, essa divisão é 1. 1 é um número inteiro, então isso aqui também é uma fração aparente. Acho que deu para entender a ideia aí, né? E a gente chega na que é um pouquinho mais complexa e um pouquinho mais rara de encontrar nos exercícios também, que é a fração mista. A mista ela possui duas partes. Ela vai possuir sempre uma parte inteira e sempre uma parte fracionária. A forma de representar é isso daqui. A gente tem um número inteiro aqui na frente da fração e depois a gente tem a fração em si. Então o número da frente é a parte inteira e o número de trás é a parte fracionária. Nesse exemplo aqui, seria como se eu tivesse 2 inteiros e 1 terço. A gente pode representar isso até visualmente, né? Seria a mesma forma que eu falar que eu tenho 2 está completo, 2 inteiros, e eu tenho 1 e eu tenho apenas 1 terço dele. Então seria 2 inteiros e 1 terço. Obviamente que a gente pode transformar a fração mista em uma fração normal. Como a fração mista sempre envolve uma parte inteira, quando a gente transformar em uma fração comum, sempre o numerador será maior que o denominador. Então, obviamente, todas as frações mistas serão transformadas em impróprias. E vice-versa, toda imprópria pode ser transformada em uma mista. Vamos pegar esse 2 inteiros e 1 terço e usar ele de exemplo. Então, eu tenho 2 inteiros e a fração é 1 terço. Sempre que a gente for transformar uma mista em imprópria, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o denominador dessa fração, que no caso é 3, e vai entender o que seria uma fração inteira, o que seria 1 inteiro de base 3. E a forma mais fácil de ver isso é imaginar que eu tenho lá, igual o exemplo que eu fiz, um objeto dividido em 3. E o que seria eu ter 1 inteiro disso? Seria eu ter as 3 partes. Então seria o 3 terços. Então toda vez que cair uma fração mista e a gente precisar transformar numa fração imprópria, a gente vai ter que entender o que seria o inteiro dessa fração. No caso aqui eu tenho 2 inteiros de uma fração que é denominador 3. Então se eu tenho 2 inteiros, eu tenho 3 terços e eu tenho outro 3 terços, porque eu tenho 2 inteiros. E obviamente eu tenho o 1 terço aqui. E aí a gente basta fazer a soma. É claro que a gente vai ter uma aula só para operações, só que aqui um spoilerzinho da aula de operações é que a soma de frações com base igual, a gente apenas conserva a base e faz a soma em cima. Então 1 mais 3 e mais 3 dá 7. Então 2 inteiros e 1 terço é a mesma coisa que 7 terços. Isso aqui também fica claro se a gente colocar de forma visual. Se eu tiver aqui outro de 1 terço completo, que seria os 2 inteiros, mais 1, que eu tenho apenas 1 terço dele. Então eu teria quantas fatias aqui? Aqui eu teria 3, aqui eu teria 3 e aqui eu teria 1. Então 3 mais 3 mais 1 dá 7. E 7 de quanto? 7 terços, né? Porque todos foram divididos por 3. Então essa é a forma da gente transformar frações mistas em frações impróprias. Aqui foi um exemplo que a gente transformou uma mista em uma fração imprópria, né? 2 inteiros e 1 terço. A gente viu que equivale à mesma coisa que 7 terços. A gente pode fazer o caminho inverso também. Então a gente viu aqui que a resposta deu 7 terços.
Como é que a gente faria para fazer o inverso? Então eu tenho 7/3. E eu sei que isso veio dessa fração mista aqui, 2 inteiros e 1/3. Como é que eu transformo se fosse o contrário? Como é que eu transformaria a imprópria em uma mista? A ideia é a mesma coisa. A mista separa a parte inteira da parte fracionária. Então a gente teria que pegar essa fração e entender quantos inteiros tem aqui dentro. Da mesma forma que a gente fez antes, a gente precisa entender o que é um inteiro da base 3. E como eu fiz a explicação, o inteiro seria fazer a representação dela, então seria uma fração algo dividido por 3, e o inteiro seria ter todas as partes. Então o inteiro é 3/3. Se ele fosse, por exemplo, 5/4, o que seria o inteiro disso? O inteiro seria 4/4. Se fosse 7/8, o inteiro seria 8/8. É algo bem simples. E aí, para a gente transformar a imprópria em uma mista, eu teria que saber quantos inteiros cabem lá dentro. E igual a gente fez a soma, eu iria somando até chegar àquele valor. Então, eu sei que o 7 é maior do que 3, então cabe um inteiro. Aí eu vou colocar outro. 3 mais 3 dá 6. E 6 é menor, então eu sei que cabe. Se eu tentasse colocar mais um, 3 mais 3 mais 3 daria 9. 9 já passa o 7. Então aqui a gente já sabe que não cabe 3 inteiros. Se os dois primeiros aqui deu 6, 6 para chegar em 7 seria apenas 1. Então seria 2, vou colocar até de verde, seria 2 inteiros e uma parte fracionária. Seria 2 inteiros e a parte fracionária 1/3. Então aqui fica bem explicado como é que a gente transforma mista em imprópria ou imprópria em mista. A próxima definição de fração são as frações equivalentes. Isso daqui a gente vai utilizar demais daqui para frente. O que seriam duas frações equivalentes? São frações que possuem numeradores e denominadores diferentes entre si, mas que ambas as frações possuem o mesmo valor numérico. Então eu coloquei aqui um exemplo. 4/3 é igual a 8/6. Como é que a gente pode provar que isso daqui é uma verdade? 4/3, se eu multiplicar o valor de cima e o valor de baixo por 2, ele vai chegar em 8/6. Então, por essa propriedade da multiplicação, a fração 4/3 é igual a 8/6. Aí você pode estar perguntando, quem é que garante que multiplicar em cima e embaixo, o número vai continuar sendo igual, né? A fração representa a mesma coisa. A gente pode fazer com números inteiros, que fica muito mais simples. Então, se eu tivesse, por exemplo, 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 dá 2. Então, eu vou aplicar essa mesma propriedade, vou multiplicar em cima e embaixo por 2. 10 por 2 dá 20 e 5 por 2 dá 10. Então, 20 por 10 dá 2. Então, aqui eu estou apenas provando que essa parte que a gente fez de multiplicar em cima e embaixo por 2 torna a fração exatamente igual, né? Ela representa 2 da mesma forma aqui. Então, aqui vai representar a mesma coisa antes e depois. Isso é importante porque a gente vai utilizar essa parte de frações equivalentes como um atalho em muitas resoluções de conteúdos mais complexos. Só que isso aqui é muito simples de entender. Frações equivalentes é quando a fração de um lado equivale à fração do outro lado, apesar de eles terem numeradores e denominadores diferentes. Aqui o numerador é 4 e o de lá é 8, enquanto o denominador era 3 e do outro lado 6. Então está tudo diferente, mas elas representam a mesma fração. Aqui a gente pode até fazer um exemplo, né? Eu tenho aqui 2/5 e eu posso achar infinitas frações equivalentes para essa daqui. Lembra que no exemplo anterior eu multipliquei por 2, então vou fazer um por 2 também. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, vai ficar 4/10. Então 2/5 e 4/10 são equivalentes. Você poderia fazer por qualquer valor, não precisa ser necessariamente por 2. Eu poderia fazer, por exemplo, o 2/5 e multiplicar agora por 3 em vez de 2. Então eu teria 2 vezes 3, 6, e 5 vezes 3, 15. 2/5 e 6/15 também são equivalentes. Você pode aplicar qualquer valor. Se eu multiplicasse por 10, ficaria 2/5 em cima por 10 e embaixo por 10. Isso aqui resultaria em 2 vezes 10, 20, e 5 vezes 10, 50. Então 20/50 é a mesma coisa que 2/5. A única regra para você achar as frações equivalentes é que o valor de cima, que você está multiplicando, seja o mesmo valor que você vai multiplicar embaixo. E visto então as definições dos tipos de frações, é óbvio que existem mais tipos de frações do que foi falado aqui,
mas aqui é uma parte introdutória, as mais simples para a gente ter uma base. Futuramente a gente vai avançando esse conteúdo. Então a gente chega na parte agora de simplificar as frações, e isso daqui é extremamente importante para quem for fazer vestibular, quem for fazer um Enem da vida, ou qualquer concurso. É muito comum que nas provas que possuem alternativas, as respostas sempre estejam na forma simplificada. E o que significa estar na forma simplificada? É estar na forma irredutível, a menor forma possível que representa aquela fração. E a forma da gente achar a simplificação de uma fração, né, de executar essa simplificação, é a gente fazer algo muito parecido com o que a gente fez ali nas frações equivalentes, só que em vez da gente fazer uma multiplicação de um valor em cima e um valor embaixo, a gente vai fazer uma divisão de um valor em cima e do valor embaixo. A gente vai tentar reduzir a fração o máximo possível. E diferente lá das frações equivalentes, a gente não pode fazer isso daqui infinitas vezes. A gente vai reduzir a fração até não ser possível reduzir mais. E quando a gente fizer isso, aí sim a gente encontrou a fração no formato irredutível dela. É óbvio que pela definição de dividir em cima e embaixo, a gente poderia dividir em cima e embaixo por 1, só que se a gente dividir por 1, permanece o mesmo e a gente não sai do lugar. É por isso que na definição, a gente fala que vai ser diferente de 1. Não é que não possa ser dividido por 1. É só que não vai fazer diferença nenhuma. Então a gente vai pegar esse exemplo aí, 36 sobre 48, e uma dica para vocês. Existem várias formas de fazer simplificação de fração. Você pode aplicar MDC, tem várias formas de fazer fatoração para encontrar isso daí. Só que aqui a gente está vendo o básico. Então eu vou ensinar a forma mais simples possível. E conforme vocês forem aí olhando os vídeos do canal, vocês vão aprendendo outras maneiras. O importante é sempre você construindo seu conhecimento aos poucos, ok? A primeira forma e a mais simples é vocês ir usando a tabela dos números primos. Então, 2, 3, 5, 7, e você vai seguindo, né? 11, 13, 17, aí segue 19, 23, 29. Por que a gente usa os números primos? Para quem não lembra, para quem não viu as aulas aí dos números do canal, a gente vai ter sempre os números primos, porque eles são aqueles que são divididos apenas por ele e por 1. A gente já viu o 1 não vai fazer diferença aqui, mas o por ele mesmo sim. Então o 2 só divide por 2 e por 1. O 3 só divide por 3 e por 1. O 13 só divide por 13 e por 1. Então a gente usando os números primos, a gente tem a certeza que a gente vai conseguir encontrar a fração na forma irredutível. É claro que você não precisa aplicar os números primos em ordem, você não precisa começar do 2, depois do 3, depois do 5. Você pode ir para o 2 e já pular para o 7, conforme você for criando aí experiência. Mas a ideia é que se você pegar a tabela dos primos e ir tentando dividir até chegar na forma mais irredutível possível, é certeza que todas as vezes vai dar certo. Então vou fazer isso daqui com vocês. Eu tenho 36 dividido por 48. Então o primeiro valor é por 2. Então eu vou dividir em cima e embaixo por 2. A metade de 36 é 18, a metade de 48 é 24. Vou tentar novamente por 2, a gente vai tentando até não dar mais. Então em cima e embaixo é por 2, a metade de 18 é 9 e a metade de 24 é 12. Agora não dá mais por 2, né? Porque o 9 é ímpar e ímpar não divide por 2. Então eu vou tentar o próximo valor, que agora é 3. Então eu tenho lá 9 vai ser dividido por 3 e o 12 também por 3. 9 por 3 dá 3 e 12 por 3 dá 4. Aqui já é uma forma irredutível, porque não existe nenhum valor inteiro que a gente consiga dividir o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo. 3/4 já é a forma irredutível. É óbvio que para quem já tem algum conhecimento, não precisaria fazer passo a passo, seguindo a tabela dos números primos. A gente poderia bater simplesmente o olho na equação e já falar, olha, 36 e 48, ambos são divisíveis por 12. E 12 nem é um número primo, ok? Só que a gente pode dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Lembra que a definição é o mesmo valor.
A gente está usando o número primo como uma forma de não errar nunca e de ser muito simples. Mas conforme você for fazendo isso daqui várias vezes, você vai começando a ver alguns padrões. Então aqui eu poderia simplesmente fazer 36 e o 48 por 12 e já daria exatamente o 3/4. É uma forma mais rápida. Só que lembra, no começo você vai aprendendo a forma mais simples, vai treinando até você criar ali experiência para ir aplicando as outras formas. É claro que uma forma mais intermediária aí, por exemplo, 36 por 48, talvez a pessoa não consiga ver que seja divisível direto por 12, mas ela saiba ali que é divisível por 4. Então, em vez de começar com 2 e 2, a pessoa poderia fazer direto por 4. 36 dividido por 4 dá 9 e 48 dividido por 4 dá 12. Aqui é importante ter a tabuada aí bem treinada. E aqui a gente volta ao caso que a gente tinha antes, em cima e embaixo é divisível por 3 e volta a ser o 3/4. Então, de todas as formas, a gente alcança o mesmo valor, 3/4 lá em cima, 3/4 aqui, 3/4 aqui também. A questão é que quem não tem o conhecimento vai treinando pela tabela dos primos, a conta é verdade que fica maior, né? Vocês viram que foram vários passos, mas aqui sempre vai dar certo. Enquanto você for treinando, você vai vendo alguns padrões. Aqui já seria uma forma mais intermediária, né? A gente já pulou um passo. E aqui já seria o ideal da pessoa já tendo pleno conhecimento. Tudo isso aqui é questão de treino, ok? Então isso conclui a nossa parte introdutória a frações. Vai ter aí um vídeo de exercício, mas esse conteúdo só vai ter a lista do nível fácil, que é a lista verde aí, porque esse conteúdo é muito simples. É só para vocês terem uma noção, saber as definições e treinar a simplificação e a conversão lá das impróprias para as mistas. Quando você tiver dominado isso daqui, você vai lá para as operações com frações, que aí a gente já tem uma base um pouquinho melhor. Então é isso, até a próxima.